Bom, pessoal, então vamos dar continuidade à aula de respiração vegetal. Mas antes da gente passar para a segunda etapa da respiração, né, que seria o ciclo de Krebs, né, vamos falar um pouco da fermentação, que também acontece nos vegetais. Claro que em alguns casos específicos, mas ela também pode acontecer nos vegetais. A fermentação também acontece em animais, né, na respiração animal. Mas no nosso caso a gente está estudando os vegetais, então vamos ver um pouquinho quando que esses vegetais podem sofrer ou fazer fermentação. Micro-organismos também, né? Estava esquecendo, micro-organismos também fazem fermentação. Bom, antes de falarmos de respiração, eu gostaria de mostrar aqui para vocês que existem 3 tipos de respiração celular. A respiração aeróbica, a respiração anaeróbica e a fermentação. O que diferencia uma da outra? No caso da respiração aeróbica, que é o que a gente vai ver depois, né, da fermentação, ela vai utilizar oxigênio como aceptor final na cadeia transportadora de elétrons. Então é o que nós, por exemplo, os humanos, fazemos, né? Uma respiração aeróbica. A gente necessita da presença do oxigênio para que haja respiração. As plantas, né, em sua grande maioria, e os animais também. Existe a respiração anaeróbica, ou seja, nesse tipo de respiração não há presença de oxigênio na cadeia transportadora de elétrons. Então, os micro-organismos anaeróbicos, por exemplo, eles têm esse tipo de respiração. Eles na verdade, não pode ter oxigênio, né, para esses micro-organismos, porque eles só se desenvolvem em regiões sem oxigênio. E como não tem cadeia transportadora de elétrons, né, o aceptor final de elétrons, neste caso, vai ser um composto inorgânico, que pode ser, por exemplo, o sulfeto ou o nitrato. Tá? Então, neste caso, né, a gente não vai ver essa respiração anaeróbica, porque as plantas não fazem esse tipo de respiração. Mas temos a fermentação, e essa sim as plantas fazem, né, em determinadas situações. O que seria a fermentação? Ela também não vai utilizar a molécula de oxigênio. Então, as plantas vão fazer fermentação quando existir pouco oxigênio ou quase nada de oxigênio. Não vai ter cadeia transportadora de elétrons, né? Ela vai acontecer exclusivamente no citosol das células, e o aceptor final de elétrons, neste caso, vai ser um composto orgânico. E ela também vai ter como produto um composto orgânico. Tá? Então, quais são esses compostos orgânicos? A gente vai ver nos próximos slides. Bom, então quando que uma planta pode fazer fermentação? Ou seja, quando a planta deixa de fazer respiração aeróbica e passa a fazer respiração sem o oxigênio, ou melhor falando, fermentação. Então, aqui nós temos um exemplo, né, que é uma planta de milho, né, uma lavoura de milho, e que está com o solo totalmente encharcado. Esse solo está tão encharcado que chegou a acumular água acima da superfície do solo. O que isso significa? As raízes, como eu falei lá no início, também respiram. E elas respiram como? Respiração aeróbica, porque no solo, além da solução do solo, né, que a gente já viu, existem os gases nos poros, né, principalmente CO2 e oxigênio, né, além também de nitrogênio, que estão dissolvidos, né, nos poros desse solo. Quando esses poros são 100% cobertos ou preenchidos pela água, como nesse exemplo aqui da foto,
o que vai acontecer? O oxigênio, quando em ambiente aquoso, né, neste caso aqui, cheio de água, ele vai ter uma baixa solubilidade. E isso vai fazer com que as raízes não consigam absorver esse oxigênio, né, que está nessa água diluída, né, solúvel nessa água. E, consequentemente, a concentração de oxigênio para as raízes começa a reduzir, né, e vai chegar no momento que vai estar tão baixa e que, ao invés dela fazer a respiração, ela vai começar a fazer fermentação, tá? Então, a fermentação, ela acontece muito em condições de alagamento, né, em que vai ocorrer a hipoxia no sistema radicular. O que seria essa hipoxia? Essa redução, né, do oxigênio no solo, né, devido aos poros estarem completamente preenchidos por água. Mas aí vocês poderiam me dizer, mas professor, existem plantas que sobrevivem em áreas alagadas? Sim, existem, mas essas plantas são adaptadas para esses ambientes. Como assim elas são adaptadas? Elas possuem suas raízes, vamos dizer assim, células específicas, né, ou bolsões de ar específicos que vão armazenar oxigênio em suas raízes, que são os denominados airênquimas. Então, essas plantas aquáticas, como por exemplo, ou que sobrevivem em condições alagadas, como por exemplo o arroz irrigado, né, ele tem essa capacidade ele consegue sobreviver nessas condições devido aos airênquimas que estão lá nas suas raízes. Mas no caso de milho, soja, feijão, frutíferas, hortaliças em geral, elas não possuem airênquimas e, consequentemente, elas não vão sobreviver em ambientes alagados por muito tempo. Por quê? Porque quando começa a fazer a fermentação nas raízes, as raízes começam a apodrecer. E a raiz é o principal meio de transporte de água e nutrientes para a parte aérea. Sem as raízes estarem funcionando adequadamente, a planta tende a morrer. E não só por isso, como também porque a raiz serve, né, de suporte para essa planta se manter ereta, né? Então, sem as raízes, a planta tende a tombar, né, com essas raízes apodrecidas, vamos dizer assim. Então, é importante que haja uma boa infiltração da água, um bom escorrimento da água, né, da chuva, para que não aconteça por muito tempo, né? Não fique essas poças de água, esse solo encharcado, que é prejudicial para as plantas, porque a fermentação, depois a gente vai ver, não traz quase que nenhum benefício para essas espécies. Bom, então a gente viu lá na glicólise, né, que é a quebra da sacarose, dos açúcares, principalmente a sacarose, no caso da respiração vegetal, que ela vai produzir cada triose fosfato, né, que se origina dessa sacarose hidrolisada, vai produzir uma molécula de piruvato por triose fosfato. Então, são 4 moléculas de piruvato, são 4 moléculas de triose, então são 4 moléculas de piruvato formado. O que seria o normal? Esse piruvato, se existir oxigênio, né, que ele está lá no citosol da célula, o normal é ele sair do citosol e vir para a mitocôndria para fazer a respiração aeróbica, que depois a gente vai ver. No entanto, esse piruvato, quando em condições sem oxigênio, de hipoxia de oxigênio, como a gente viu ali no alagamento, ele não vai ir para a mitocôndria, ele vai continuar no citosol e vai realizar a fermentação, que está representada por essas equações, né, essas reações enzimáticas. Então, o piruvato
ele vai sofrer uma ação da lactato desidrogenase, que é uma enzima, né, que vai consumir NADH e vai formar lactato ou ácido lático. Tá? Esse lactato pode ser, né, é o produto final, que é a fermentação lática, vamos dizer assim. Ou então, o piruvato vai sofrer uma reação da piruvato descarboxilase com a liberação de uma molécula de CO2 e vai formar acetaldeído. Esse acetaldeído, pela ação da álcool desidrogenase e também com o consumo de um NADH, vai formar etanol Bom, então, o piruvato entrando, né, para a fermentação, ele continua fazendo essas reações dentro do citosol. E como a gente viu, né, a fermentação é diferente da respiração anaeróbica. Bom, então, sob condições de falta total de oxigênio ou condições de baixa concentração de oxigênio, né, então abaixo de 21% de oxigênio, que é a quantidade que a gente tem no ambiente atmosférico, o piruvato, né, continua no citosol e pela ação da desidrogenase do lactato, forma lactato. As plantas, né, à medida que vai sendo formado lactato dentro das células vegetais, vai ocorrendo, né, que lactato ou ácido lático, vai ocorrendo uma redução do pH do citosol dessa célula, à medida que vai acumulando lactato dentro desse citosol. Qual que é o problema? O citosol ele tem que ter um pH alcalino, na faixa de 7. Então, o aumento da concentração de lactato que é formada vai começar a reduzir o pH do citosol, e essa redução no pH vai fazer com que a enzima desidrogenase do lactato seja inibida, esse sinalzinho aqui de inibição, e a redução do pH automaticamente vai ativar a descarboxilase do piruvato, que é a outra enzima que faz com que o piruvato, pela ação desta enzima, seja transformado em acetaldeído com a liberação de uma molécula de carbono. Tá? Então, para as plantas, a fermentação lática não é a mais importante, porque ela causa essa redução no pH. E sim, a fermentação etanólica é a mais importante. Tá? Então, quando a redução do pH ativa a descarboxilase do piruvato, ela faz com que o piruvato siga, então, a fermentação etanólica, que esse acetaldeído vai ser transformado no final em etanol pela ação da desidrogenase alcoólica e com o consumo de NADH. Tá? Então, a fermentação etanólica prevalece nas plantas. Então, na fermentação alcoólica, né, ou etanólica, né, que as plantas fazem principalmente, ela vai ter como produto final a formação de moléculas de etanol, a liberação daquele CO2 e a formação de 2 ATPs por glicose. Da onde vêm esses 2 ATPs? Na verdade, eles não são formados na fermentação, eles são formados lá na glicólise que a gente viu no vídeo anterior. Tá? Então, se a gente for fazer o balanço final do que é produzido na fermentação alcoólica, é exatamente esses 3 produtos: etanol, CO2 e 2 moléculas de ATP. Essa fermentação ela é realizada pelas plantas, mas também por leveduras. E a gente conhece bastante desse tipo de fermentação. Ela tem um baixo rendimento energético, né? Ou seja, 2 ATPs por glicose, né? E
por isso ela não é o melhor processo respiratório para a planta, porque a respiração ela tem como função primordial para a planta formar energia, produzir ATP. E apenas 2 ATPs formados não é o melhor. Tá? Então, por isso que a fermentação não é interessante que as plantas façam, dependendo da situação, né? Claro que existem situações que depois a gente vai ver que é interessante. Então, aqui, exemplos, né, da utilização pelo homem da fermentação alcoólica que é realizada pelas leveduras. Então, nós temos a produção de cerveja, que se dá através de uma fermentação alcoólica, a produção de vinhos, tá? Então, são exemplos de bebidas fermentadas, né, que são utilizadas, que fazem fermentação alcoólica. Então, depende desse ambiente com baixa concentração de oxigênio, mas porque as leveduras que são utilizadas, os micro-organismos que são utilizados para esses processos precisam dessa baixa concentração de oxigênio. Tá? Além das bebidas, também temos exemplos de fermentação alcoólica no crescimento de pães e de bolos. Então, aquele fermento que a gente utiliza para o crescimento do pão, né, da fabricação de pães e de bolos, são leveduras que fazem um tipo de fermentação alcoólica, que é igual àquela que a gente viu no slide anterior. E a fermentação lática? A fermentação lática não é que prevalece nas plantas, mas ela também pode acontecer no início, né? E depois ocorrer aquela inibição da enzima da fermentação lática e ativação da enzima da fermentação etanólica. Então, o que vai produzir no final nessa fermentação lática? Ácido lático ou lactato, né? E 2 moléculas de ATP por glicose, que é a mesma coisa da fermentação alcoólica. Esses 2 ATPs vêm lá da glicólise, né, da primeira etapa. Essa fermentação também é realizada por outros micro-organismos, como bactérias do leite, que são utilizados para a preparação de iogurtes e de queijos e que todos nós comemos, né, e gostamos bastante. Também é um processo com baixo rendimento energético, visto que apenas 2 ATPs são formados por molécula de glicose. Então, não é a melhor opção para a planta poder gerar energia química que tanto ela necessita. Então, fermentação lática, além do problema, né, da redução do pH do citosol, tem baixo rendimento energético. E aqui são os exemplos, né, da fermentação lática que a gente utiliza. Então, variados tipos de queijo, né, que são micro-organismos que fazem esse tipo de fermentação, transformam, né, o leite, fermentam o leite, que é utilizado para a produção de queijos. Né? Então, aqui a gente tem vários tipos de queijo. Além disso, temos os iogurtes, as bebidas, né, láticas, bebidas fermentadas, né, enfim, que são utilizadas pelo homem, né, na sua alimentação e que provém da fermentação lática. Bom, aqui tem um gráfico que explica exatamente o que está acontecendo, o que acontece, né, com a planta ou com os micro-organismos que fazem fermentação. Nós temos aqui no eixo X concentração de oxigênio e no eixo Y liberação de CO2. Então, podemos ver aqui, o ambiente atmosférico, né, ele tem em torno de 21% de oxigênio. Então, ele está próximo aqui deste ponto. Então, vejam que normalmente uma planta ela vai liberar CO2 quando ela faz respiração, né? Mas, à medida que essa concentração de CO2 vai reduzindo, então sai de 21, por exemplo, e vem para 15, para 10 ou para 5% de oxigênio, visualizem aqui que a liberação de CO2, que antes era alta,
começa a cair. E essa queda de CO2, ela chega num limite, que esse limite é chamado de hipoxia, tá? Então, é a baixa concentração de oxigênio, né, que está abaixo de 5%. Esse valor está na faixa entre 1 a 3% de oxigênio, é chamado de hipoxia, que é diferente de um ambiente que tem anoxia. Anoxia é um ambiente sem nada de oxigênio, enquanto que hipoxia, ele tem uma baixa concentração de oxigênio, em torno de 1 a 3%. Quando ele chega nesse valor, tá? Nesse valor, se continuar caindo essa concentração de oxigênio, chegando aqui próximo a zero, o que vocês estão vendo aqui? Que a concentração de CO2 que antes estava aqui embaixo, de repente começa a aumentar. E esse aumento de CO2 se deve por quê? Vocês lembram que na fermentação etanólica ou alcoólica, né, a enzima ela produzia acetaldeído, né, piruvato em acetaldeído, e também liberava CO2. Então, esse aumento na concentração de CO2 é exatamente nesse processo que a enzima, ao transformar piruvato em acetaldeído, também libera uma molécula de CO2 e aí aumenta a concentração de CO2 liberado. O que isso comprova? Tá? Isso aqui foi denominado de efeito de Pasteur, porque foi o pesquisador Pasteur que descobriu essa fermentação, né, esse efeito. Ele descobriu na época em micro-organismos, se não me engano foram leveduras, né? E isso aqui é exatamente a fermentação. Então, quando a planta chega na hipoxia e se continuar caindo, a planta vai fazer fermentação. Neste caso, né, fermentação alcoólica, porque está liberando CO2. A fermentação lática não libera CO2, tá? Então apenas a alcoólica. Essa parte aqui é um grande problema para os vegetais. Antes de chegar nesse ambiente aqui de 1 a 3% de hipoxia, as plantas que conseguem reduzir a taxa de CO2 liberado com a redução, né, do oxigênio, que é o normal, né, de acontecer, elas estão respirando, mas o metabolismo respiratório delas está decaindo, está lento, tá? Isso é importante, por exemplo, quando se pensa no armazenamento de frutos ou no armazenamento de hortaliças, que você precisa reduzir o oxigênio, a respiração, né? E às vezes uma das formas é reduzir a concentração de oxigênio, por exemplo, embalagens a vácuo, né, que tem uma concentração baixa de oxigênio. Então essa embalagem vai fazer com que a planta que antes tinha uma taxa respiratória elevada reduza a sua respiração. Ao reduzir a sua respiração, né, a liberação de CO2, neste caso está demonstrando a taxa respiratória, ela vai ter maior vida de prateleira, maior tempo de conservação. Então, na pós-colheita, a gente busca sempre essa redução na taxa respiratória, conhecendo o limite de cada planta e não ultrapassando esse limite, porque qual o problema, por exemplo, dessas embalagens a vácuo? Que, às vezes, a concentração de oxigênio nessas embalagens é tão baixa, ou porque a pessoa não sabia, ou porque a planta, mesmo ela respirando, ela continuou liberando CO2, então concentrou CO2 dentro da embalagem, consequentemente, e ela consumiu o oxigênio, né, que tinha dentro, então pode acontecer dela fazer fermentação. E aí o que vai acontecer? Quando você abre a embalagem, né, você vai sentir um cheiro de podre, né, de material fermentado. E foi exatamente isso que aconteceu. Antes ela tinha uma taxa respiratória lenta, baixa, mas não estava fermentando.
Só que ela foi consumindo o oxigênio que tinha dentro dessa embalagem e liberando CO2, né? Principalmente consumindo oxigênio, até que ela chegou no limite mínimo que ela podia chegar e continuou ainda consumindo esse oxigênio e aí então fez a fermentação. Então, embalagens a vácuo para plantas, né, para vegetais em geral, é um grande problema. Então, tem que saber utilizar, porque se você não tiver esse conhecimento, rapidinho o produto estraga e o produtor, né, a pessoa que está vendendo esse produto, ou o próprio consumidor em sua casa, vai perder todo o dinheiro que foi investido.